A bolsa de valores japonesa está em caos. Ninguém sabia o que aconteceu. Uma única negociação incendiou todo o mercado. Há tantas pessoas e empresas que faliram por causa deste incidente. A ação da JCOM, uma empresa recém-listada, acaba de desabar. Não por causa de maus resultados, não por causa de um escândalo financeiro, mas por causa de um erro humano, um erro de pedido tão catastrófico que criou a oportunidade de uma vida. E no centro de tudo, um homem. A razão pela qual seu legado é tão grande é que ele ainda permanece um mistério aos olhos das pessoas. Ele não usa terno, ele não está em um pregão. Ele foi categorizado como desempregado nas redes sociais e na televisão. Seu império, um pequeno quarto cheio de monitores, figuras de anime e copos de ramen vazios. Mas em apenas alguns minutos, ele executará uma das maiores negociações da história. Ele basicamente ganha 17 milhões de dólares em menos de 10 minutos. Para entender como chegamos aqui, precisamos voltar. O mercado de ações está se recuperando. Em um pequeno apartamento em Tóquio, um misterioso jovem comerciante acumula silenciosamente uma fortuna. Ninguém sabe seu nome e ninguém conhece seu rosto, mas sua conta bancária está crescendo rapidamente. Para obter insights exclusivos, entrevistamos os traders profissionais Mike Sir e o trader de Forex japonês, Kei, que trazem juntos mais de 45 anos de experiência de mercado e oferecem perspectivas únicas sobre sua história. Em 2004 ele tem milhões. Em 2005 ele é um dos traders privados de maior sucesso no Japão. E então, numa fatídica manhã de dezembro, ele vê a oportunidade de uma vida, mas chegaremos a isso. A única maneira que as pessoas se referem a essa figura lendária, 3 letras, BNF. Uma vez que seu nome se tornou público, ele foi apresentado como desempregado, porque ser trader basicamente não era uma profissão no Japão naquela época, e isso encorajou outras pessoas desempregadas ou com empregos de meio período a negociar, e isso também o tornou famoso. Mas antes de se tornar um matador de mercado, Takashi Kotegawa era apenas um garoto em um quarto. A maioria das crianças brincava por diversão. BNF jogava para ganhar. O mundo exterior não existia, as horas se confundiam com os dias. Os dias se confundiam com as semanas. Porque, ao contrário de outras crianças, BNF via algo mais profundo. Padrões. Todo lutador tinha fraquezas. Todo movimento tinha um contra-ataque. O jogo não era aleatório. Era previsível, era um sistema. Que recompensava a disciplina. Anos depois, ele veria a mesma coisa exata no mercado de ações. Um jogo onde prever padrões poderia te tornar rico. A economia é imparável. Eu achava que os japoneses eram invencíveis. Eles parecem estar fazendo tudo certo e parecem ter tanto dinheiro para fazer investimentos que seriam imparáveis. Me senti ótimo com isso. Pensei que era a vingança do leste sobre o capitalismo ocidental. Se chegar a isso, eu pensei que deveríamos comprar todos os Estados Unidos. Realmente deveríamos ter comprado mais da América. Os preços dos terrenos subiram 500% em apenas alguns anos. O índice de ações da Nikkei subindo para recordes históricos e os bancos, eles te emprestam tanto dinheiro quanto você quiser. Eles nos pressionavam a fazer empréstimos desnecessários. Não importava se você poderia pagar de volta, porque nesta economia ninguém perdia. Durante os anos de bolha, meus pais, especialmente meu pai, eram agressivos em gastar dinheiro. Diziam para gastar tudo, pois ganhariam mais no dia seguinte. À medida que a tecnologia e os jogos japoneses dominavam o mundo, todo o país acreditava que isso era apenas o começo. Pensávamos que o Japão estava progredindo de uma nação comercial com alta tecnologia para uma nação financeira com um futuro ainda mais brilhante, assim como Manhattan. Mas então tudo mudou. Naquela época os Estados Unidos da América tinham um problema. Eu podia ver que íamos ter problemas reais em competir com os produtos japoneses, e eu queria fazer os americanos acordarem para esse desafio. Por anos, as empresas americanas lutaram para competir contra o Japão e a Alemanha Ocidental. Fábricas fecharam, o déficit comercial aumentou. Os produtos dos Estados Unidos da América eram muito caros no exterior.
Para evitar uma guerra comercial aberta, as maiores economias do mundo fizeram um acordo, os Acordos do Plaza. Um tipo de acordo que realizou muito mais do que todos esperavam para a reunião. No acordo, o Japão aceitou valorizar o iene frente ao dólar, barateando os produtos americanos. Ninguém em Tóquio sabia na época que o que parecia ser um bom negócio, a princípio, acabou colocando o Japão em um caminho para o desastre e moldaria o ambiente. Nossa lenda comercial logo dominaria quase da noite para o dia. O iene dobrou de valor. Ao mesmo tempo que lidávamos com o iene dobrado, começamos a acreditar que nossa capacidade também havia dobrado. Começamos a pensar que nosso valor havia dobrado. As empresas japonesas, agora cheias de dinheiro, de repente tinham mais dinheiro do que sabiam o que fazer para manter a economia crescendo. O Banco do Japão reduziu as taxas de juros para mínimos históricos. O empréstimo se tornou mais fácil do que nunca. As corporações fizeram empréstimos massivos, injetando dinheiro em ações e imóveis. Como um pedaço de imóvel, o Japão valia 7 vezes mais que os Estados Unidos e falava-se sobre quando vender a terra que possuíam. Todos estavam muito animados naquela época. Os investidores seguiram, então as famílias regulares se juntaram a isso. Deixar economias ou aposentadoria no banco é estúpido. Muitos de nós queríamos fazer algo melhor com nosso dinheiro. Há um fator psicológico importante ao lidar com ações e ações. Mesmo quando você vendeu e fez, digamos, 300 mil, se a mesma ação subisse mais e você pudesse ter ganhado mais, então você sentiria como se tivesse perdido dinheiro. Foi a corrida do ouro definitiva, e por um tempo eles estavam certos. Enquanto o mercado estava subindo, as pessoas estavam ficando mais ricas e estavam gastando o dinheiro e estavam comprando imóveis, estavam assumindo empresas americanas. Enquanto o mercado estava subindo, tudo estava bem. Em 1989, o Palácio Imperial de Tóquio valia mais do que todas as terras na Califórnia. É porque os bancos financiam os negócios. Eles financiam a compra de um terreno por 50 milhões numa semana e financiam a venda do mesmo terreno por 60 milhões uma semana depois. Um mês depois, o mesmo banco aparece com 65 milhões para o mesmo terreno. É assim que os preços dos terrenos sobem. Investidores, corporações e até mesmo trabalhadores comuns estavam todos dentro. Ninguém conseguia ver os sinais de alerta, mas eles estavam lá. Depois do recorde da Plaza, nossas exportações declinaram, e muitos temiam que a situação pudesse ser ainda mais grave que o choque do petróleo, ameaçando novamente a economia japonesa. E no momento em que os líderes do Japão tentaram pará-lo, todo o sistema desabou. No seu auge, o mercado de ações do Japão valia mais do que metade de todo o valor de capital do mundo. Era uma bolha construída com dívida barata, especulação e pura crença, e como toda bolha, tinha que estourar. No primeiro dia dos anos 90, o mercado japonês começou a desabar. O governo sabia que as coisas estavam saindo do controle. Então, no início de 1990, eles pisaram no freio. Era como se muitos carros estivessem correndo a uma velocidade de 90 milhas por hora. Várias centenas deles, todos agrupados, liderando-os. Estava o carro do Ministério das Finanças que de repente freou forte e todos os carros atrás foram direto para ele. Um grande acidente. Essa foi a explosão da bolha. As taxas de juros duplicaram repentinamente, sufocando empresas e proprietários que se endividaram excessivamente. Bancos antes ansiosos para emprestar de repente recuaram, apertando o crédito e cortando a vida econômica. E com o crédito secando, a especulação do mercado de ações desabou em um instante. Então veio o segundo golpe, o crash imobiliário. Por anos, os bancos distribuíram empréstimos como se fossem doces. Empresas, investidores, até mesmo famílias comuns fizeram empréstimos massivos, apostando que os preços dos terrenos subiriam para sempre. Quando o mercado de ações desabou, os bancos entraram em pânico e pararam de emprestar. Em poucos meses, o mercado imobiliário implodiu. No auge da bolha, este local valia 1 bilhão e 800 milhões de ienes. Desde a explosão, foi vendido por 1/10 do preço. Os valores dos imóveis caíram 80%, eliminando fortunas inteiras da noite para o dia. Terras que antes valiam bilhões se tornaram inúteis em poucos meses. Corporações inteiras construídas com base na expansão alimentada por dívidas falharam sob o peso de empréstimos que nunca poderiam pagar.
Um país que uma vez se sentiu imparável, agora estava congelado no tempo. As empresas foram forçadas a demitir trabalhadores apenas para se manterem à tona. As pessoas que antes estavam ansiosas para gastar cortaram tudo. Uma geração de trabalhadores acabou de perder tudo. Para as famílias comuns, o sonho acabou. No meio de tudo isso, um menino estava crescendo. Nascido em 1978 com 11 anos, Takashi Kodegawa era muito jovem para entender o que estava acontecendo, mas ele podia ver, o dinheiro estava apertado, os bancos não eram confiáveis, o mercado de ações era apenas um cassino de apostas para velhos, onde quer que ele fosse, as mensagens eram as mesmas. Depois que a bolha estourou, as pessoas começaram a achar que gastar dinheiro não era bom e que era melhor economizar na conta bancária. Os pais ensinavam às crianças japonesas que o risco era perigoso. A maioria das crianças cresceu acreditando que evitar riscos e ter um emprego estável era a chave para a vida. Segurança era o único caminho para o sucesso. Mas para Takashi, algo nisso nunca pareceu certo. Ele preferia passar seu tempo comendo ramen delicioso e assistindo anime. O mundo lá fora estava se recuperando. A economia do Japão ainda estava estagnada, mas lentamente se reconstruindo, as pessoas estavam encontrando empregos novamente. Mas, para Takashi, nada havia mudado. Takashi era um garoto tímido e mal falava. Ele realmente não se importava com a escola ou as últimas tendências. Tudo o que ele precisa é do conforto de sua casa e de algumas comodidades, como cup noodles, ramen, um jogo e silêncio. Takashi era hikikomori. Em seu quarto, as horas se misturavam aos dias. Os dias se misturavam às semanas, e quanto mais ele se isolava, mais aguçada sua mente se tornava. Os padrões nos jogos, movimentos, reações, ele não estava apenas jogando, ele estava prevendo. É nessas horas isoladas que Takashi desenvolve instintos que mais tarde o serviriam. Enquanto a maioria das pessoas vê tempo desperdiçado, Takashi estava treinando para algo maior. Ele só não sabe disso ainda. Investidores não eram os únicos sofrendo. O gestor de dinheiro Victor Niederhofer e seus investidores também estavam. Ele era um dos maiores traders de sua época, um pioneiro de Wall Street, um homem que construiu um império do nada. Seu fundo, um dos mais bem-sucedidos da história, suas estratégias tão poderosas que até mesmo George Soros confiava nele com seu dinheiro. Mas o sucesso na negociação é volúvel e pode desaparecer em um segundo. Uma decisão errada e você perde tudo. Foi exatamente isso que aconteceu com Victor Niederhofer. Eu fui muito agressivo. Eu estava sempre apostando em um salto. E um dia não houve salto. O mercado fez algo que ele nunca esperava. Continuou caindo, e em uma única negociação ele perdeu tudo. Seu fundo de hedge e sua reputação se foram. Se pudesse voltar, mudaria algo? Eu deveria ter sido mais cuidadoso. A luz da televisão revela um par de olhos, afiados imóveis. Takashi está assistindo. A maioria das pessoas viu uma história de advertência. Takashi viu algo mais, ele estava viciado. O documentário muda tudo. Antes Takashi não tinha direção, mas agora ele tem uma obsessão. Mas havia um problema. O comércio parecia um segredo. Os recursos que existiam não foram feitos para alguém como ele. Não havia guias, não havia instruções, apenas números. Se ele quisesse aprender, teria que se ensinar. Cada minuto livre, cada noite tardia, ele estava estudando, ele não estava apenas lendo, ele estava quebrando os números linha por linha. E então algo o incomodou. Era muito longo, curto, simples, inconfundível. Seria o seu nome no futuro. Ele decide, mas ainda não significa muito. Mas logo significaria. O objetivo era simples: economizar o suficiente para abrir uma conta, aproximadamente 2 milhões de ienes. Mas alcançá-lo, extremamente difícil. Cada salário economizado, cada moeda guardada, sem comer fora, sem roupas novas, sem gastar, apenas trabalhar, economizar, repetir dia após dia, mês após mês, ano após ano. Então ele finalmente tinha dinheiro suficiente para abrir uma conta e entrar no mercado.
Em 2000 ele começa em tempo integral, mas ele não poderia ter escolhido um pior momento. O mercado não estava apenas ruim, era um banho de sangue. Era um mercado de baixa implacável e BNF um completo iniciante. Ele sobreviverá? A sorte sorri aos audazes. Em 2018, cripto era o futuro. Em 2021, ações meme e NFTs eram o futuro. Em 2023, IA era o futuro. Toda vez que os investidores chamavam de uma nova era, o dinheiro era essencialmente grátis. Então, empresas sem receita valiam bilhões. Todos estavam ficando ricos. Soa estranhamente familiar, então tudo mudou. Eles chamaram isso de nova economia. A internet estava mudando tudo. Se uma empresa tinha um ponto com em seu nome, ela não precisava de receita. Bem, somos uma empresa famosamente não lucrativa, e isso é uma estratégia consciente e uma decisão de investimento. Os investidores não fizeram perguntas, eles apenas compraram. E então começou a queda. O maior êxtase financeiro da história acabou. O dinheiro evaporou. Fortunas desapareceram. Quando tudo acabou, a Nasdaq havia perdido 78% de seu valor. Mas isso não foi apenas uma queda de mercado. Foi o fim de uma era. O maior mercado em alta na história dos Estados Unidos da América foi alimentado por dinheiro barato e especulação. Agora, o capital de risco secou, os bancos recuaram, as ações de tecnologia se tornaram radioativas. O mundo foi forçado a reiniciar. O otimismo do .com havia cegado todos. Agora, a realidade havia chegado. Em 1998, Takashi havia estudado tudo o que podia sobre negociação, mas livros e realidade são duas coisas completamente diferentes. Seus primeiros negócios reais foram um desastre total. Mas BNF não era do tipo que desiste. Em vez disso, ele se adaptou. Se o mercado estava tão ruim, se todos estavam vendendo, então quem estava comprando? Foi quando ele viu. As ações não caíam em linha reta. Mesmo em uma queda, havia momentos de pânico irracional. E se comprar nos pontos mais baixos pudesse ser lucrativo? Os dados eram claros. Quando as ações caíam demais, muito rápido, quase sempre se recuperavam. Isso não era apenas um palpite. Era um padrão comparável aos jogos em que ele se destacava. Sim, ele tem uma regra simples, mas realmente poderosa: comprar apenas ações que estão em alta. Agora, especificamente o que quero dizer com isso é que ele só compra ações que já estão mostrando força e têm uma clara direção ascendente. A base de sua lendária estratégia contrária nasceu. No cerne disso, um conceito chamado médias móveis e estratégia de reversão à média. Vamos começar com médias móveis. As médias móveis medem o desempenho médio de uma ação durante um período definido de dias. Em geral, as médias móveis funcionam como um indicador ou rastreador de tendência. Então, por exemplo, se um preço ou preço de ação está acima de uma média móvel, então isso indica que está em uma tendência de alta. Se o preço da ação está abaixo da média móvel, então sugere que está em uma tendência de baixa. No entanto, a BNF não observa somente as médias móveis. Então, a BNF se concentra em identificar e capitalizar desvios significativos de preço da média móvel. É sobre o quanto os preços se afastam das médias móveis. Agora, especificamente, ele usa um percentual específico para determinar um preço de entrada ou saída para suas negociações. Ele procura comprar uma ação quando o preço cai 5% abaixo da média móvel. E então ele a vende quando ela retorna para 2% acima da média móvel. Essencialmente, as médias móveis que ele normalmente usa podem ser de 20 ou 50 dias. A base para essa abordagem é o que frequentemente separa os traders profissionais dos iniciantes, a estratégia de reversão à média. Muitos traders não utilizam a estratégia de reversão à média. E é baseado no conceito de que se o preço se desviar muito de seu preço médio, que é a média móvel, então em algum momento ele retornará à sua média, ou ao preço médio durante um período de tempo. A estratégia do BNF funcionou pelo menos algumas vezes, alguns negócios foram perfeitos, mas outros não. O mercado ainda era brutal e suas economias ainda estavam diminuindo, mas ele havia encontrado uma estratégia. Agora ele só precisava refiná-la.
Justo quando o BNF pensou que havia encontrado uma estratégia que funcionava, o mercado o surpreendeu novamente com ações de baixo preço eliminadas da noite para o dia. Isso não era uma venda normal, era pânico total. Sua estratégia contrária sobreviveria ou ele estava prestes a ser completamente eliminado. Ele teve que ajustar, os mesmos sinais não funcionavam em todos os setores. Ele começou a mudar sua estratégia para seguir a tendência e foi quando ele começou a verificar os mercados de ações em todos os setores. Por exemplo, digamos que ele foca no setor de aviação. Quando as principais ações de aviação ganham força e iniciam a recuperação, ele busca por outras ações de aviação que ainda estão atrasadas, que ainda não se juntaram à recuperação inicial do mercado em alta. E ele era super bom em identificá-las em 1 segundo. Então ele ajustou as porcentagens de desvio por setor. Ele só comprava onde os dados eram mais sólidos, em vez de adquirir tudo. Mas o que é surpreendente é que ele tem monitorado mais de 700 mercados de ações por dia, todos os dias. Ele não estava apenas apostando no medo. Sempre que ele encontra uma oportunidade, ele não pensa. Ele não acha que é uma oportunidade. Ele diz que suas mãos estão se movendo por si só. E até 2002, ele havia feito isso de quase falha para um dos maiores traders de mercado de baixa no Japão. Ele agora poderia viver inteiramente de negociação, mas o sucesso nunca dura para sempre. Sim, basicamente ele estava usando apenas uma média móvel, que era 25, e ele basicamente estava negociando. Chamamos de kairi em japonês. E isso é como estranhamento ou divergência. Então, sempre que o preço se desvia da média móvel de 25, ele compra, então, na verdade, está em tendência de queda e está em tendência de queda. Então, porque você sabe, os mercados de ações estavam caindo naquela época de 2000 a 2003, ele estava usando essa estratégia. Mas até 2003, o mercado de baixa havia acabado. Pela primeira vez em anos, as ações estavam subindo novamente. BNF havia passado anos dominando o medo, sobrevivendo ao pânico, prosperando e colapsando. Mas agora o mercado havia mudado. Sua estratégia agora inútil, este não era mais o seu campo de batalha. Ele poderia se adaptar ou o próprio mercado que o tornou uma lenda estava prestes a apagá-lo. No entanto, às vezes um deslize custa mais do que apenas alguns milhões. E na manhã de 8 de dezembro de 2005 em Tóquio, um deslize mudaria tudo. Em questão de algumas horas, alguns testemunharão a maior sorte que já viram. Mas para outros, quando o mercado fechar, será o fim. No dia 8 de dezembro de 2005, Takumi Sato acorda como em qualquer outro dia. Ele é um operador regular na Mitsuho Securities. A Mitsuho Security era, obviamente, uma das maiores empresas de segurança no Japão naquela época. Ela gerencia listagens de alto perfil para empresas que desejam abrir capital nas bolsas de valores do Japão. Sato não é uma superestrela, apenas mais uma peça na engrenagem. Mas ele é estável e confiável, um homem trabalhador que cuida das pessoas ao seu redor. Para Takumi Sato, era para ser apenas mais um dia, mas às 3 da tarde, seu mundo seria virado de cabeça para baixo. Nos 2 anos anteriores, a esta manhã de dezembro de 2005, os mercados acionários globais estavam em alta. A Bolsa de Valores de Tóquio, no Japão, está em alta. Uma corrida constante em 2005 tirou o mercado de ações japonês de um longo período de baixa. O índice Nikkei está agora em seu nível mais alto em mais de 5 anos e o índice Mothers aumentou 58% em 2005, impulsionado por investidores de varejo em busca de IPOs de tecnologia. Fortunas feitas em minutos. E a próxima grande coisa, J, com Holdings, um fornecedor de serviços de transmissão, fazendo sua estreia na Bolsa de Valores de Tóquio. O pregão está agitado. Sato toma seu lugar, dando uma olhada nas listagens matinais. Rotina típica de um negociante. Negociantes como eu, ou BNF, geralmente olhamos as notícias principais e basicamente vemos o que está movimentando o mercado antes de ele abrir.
Também olhamos para as ações que foram mais ativas no dia anterior ou no dia atual, se houver alguma notícia, se houver algum tipo de cabas que possa desencadear essas ações para estarem em jogo naquele dia específico. Para Sato, a grande história de hoje é a oferta pública inicial da JCOM. A ação está definida para estrear a 610 mil ienes por ação, avaliando a empresa em 9 bilhões e 100 milhões de ienes. Então, uma vez que o pedido é feito, digamos, para comprar ou vender no mercado de ações, ele precisa passar pela Mizuho Securities no Japão. Quando o mercado abre, Sato começa a inserir uma ordem de venda padrão para a JCOM Holdings, vendendo uma ação por 610 mil ienes. Ele digita rápido, conforme o protocolo. Seus dedos se movem sobre o teclado, seguindo suas rotinas e anos de experiência. Ele aperta Enter. Sem alarmes, sem avisos, negócios como de costume. Então, de repente, Sato percebe o preço da JCOM caindo acentuadamente. Seu coração dispara, algo está errado. Ele analisa os detalhes do pedido, e então os números o atingem. Ele acabou de vender 610 mil ações a 1 iene, em vez de uma ação a 610 mil ienes. Um simples erro de digitação, mas do tipo que encerra carreiras. Ele se lança para cancelar, mas outro operador o supera, tentando freneticamente 3 vezes reverter o pedido de negociação. Cancelamento falhou. O sistema da Bolsa de Valores de Tóquio não permite. É tarde demais. A notícia se espalha rápido. As ações da JCOM caem 15% em minutos. Uma queda acentuada desencadeada pelo pedido de venda falho. Foram apenas 13 minutos. A ação atinge seu preço limite de queda, 572 mil ienes por ação. Interrompendo a queda adicional, os telefones não param de tocar. O mercado mergulha no caos. Na Mizuho, o pânico se instala. Sato fica paralisado assistindo números vermelhos inundarem sua tela. O custo para a Mizuho, já na casa dos bilhões, ele assiste impotente, temendo por sua vida. Enquanto isso, em todo Tóquio, BNF senta-se calmamente em seu apartamento assistindo ao mesmo caos do mercado. Ele percebe JCOM no preço limite de queda, 572 mil ienes por ação. Ninguém sabia exatamente o que ocorria, incluindo BNF. Mas onde outros veem pânico, ele vê oportunidade. Embora não saibam exatamente o que aconteceu, algumas pessoas podem pensar que o mercado está em queda. Para um negociante experiente como o BNF, é como a sensação de ver uma pilha de dinheiro no chão. Você sabe, você não tem certeza. Ei, essa oportunidade é real, mas você não pensa. Você apenas começa a pegar o máximo possível desses lucros do chão. BNF age imediatamente. Ele comprou JCOM quando ela caiu totalmente, e quando atingiu um limite de parada, ele compra 7.100 ações, garantindo quase 49% da JCOM. Ele efetivamente agora possui metade de toda a empresa, mas essa negociação também significa que ele está arriscando metade de todo o seu patrimônio líquido em um único movimento. Então, naquela época, ele tinha um ativo de 8 bilhões de ienes e negociou com metade de seu ativo, que era de 4 bilhões de ienes, em JCOM, e então, se ele perdesse essa negociação, ele teria perdido metade de seu ativo. Risco enorme, mas BNF não se abala. Isso é pelo que ele vive. Então a pressão mental deve ser enorme, sabe? Mesmo que ele soubesse o que estava fazendo naquela época. De volta a Mizuho, os chefes se apressaram para corrigir o erro, começando a comprar ações agressivamente para cobrir o pedido de venda defeituoso. A Mizuho teve que, recomprar a ação de mercado da JCOM para que o mercado se recuperasse e, se recuperasse por causa disso. Investidores institucionais entram em cena, percebendo o desespero da Mizuho. O preço dispara, mas seus esforços apenas aprofundam o dano. Espalham-se rumores de que o governo poderia intervir para ajudar a Mizuho a recuperar as perdas. A maioria das pessoas, eu acho, pensou que a Jacob ficaria congelada por um tempo. Eles não seriam capazes de negociar. Então, muitas pessoas retiraram o dinheiro de suas negociações das empresas de segurança. Os comerciantes especulam se os lucros obtidos com esse erro serão mantidos ou serão recuperados. O mercado fechará em 30 minutos, mas o BNF ainda não terminou, ele não está vendendo.
Com o fechamento da Bolsa de Valores de Tóquio para o dia, a Mitsuho enfrenta perdas catastróficas e espera ser salva pela intervenção do governo. Sato acabou de viver as piores horas de sua vida e sabe o que está por vir. Do outro lado da cidade, BNF toma ramen com os monitores ainda acesos. Ele mantém 6.000 ações durante a noite, especulando que pode vendê-las a um preço ainda mais alto amanhã. Mas, com metade de sua fortuna em jogo, se seu plano não der certo amanhã, ele estará arruinado. Se der certo, ele fará história. A Bolsa de Tóquio já enfrentou crises, mas nada comparado a isso. A reação é imediata. As ações de Jacob desabam tão violentamente que a bolsa é forçada a intervir. A negociação das ações é interrompida. Eles congelaram para impedir negociações. Para a Mitsuho Securities, é nada menos que um desastre. Eles perdem 27 bilhões de ienes na negociação, eliminando 3 meses de lucros da empresa. Embora nenhum registro oficial confirme, o corretor da Mitsuho, o homem responsável pelo erro, quase certamente perde seu emprego na hora. No Japão, não basta apenas dizer que está arrependido. Geralmente, é necessário cometer suicídio ou, no mínimo, renunciar ao cargo de diretor de uma empresa. Mas o corretor da Mitsuho não é a única vítima. A própria Bolsa de Valores de Tóquio é humilhada, pois não consegue cancelar as negociações executadas de acordo com suas regras vigentes. O Chief Executive Officer da prestigiosa Bolsa de Valores, Takuo Tsurushima, não tem escolha a não ser renunciar, assumindo a culpa por um sistema que falha em se proteger de erros humanos. Ele não sai sozinho. Outros 2 diretores de alto escalão são forçados a sair em uma tentativa desesperada de restaurar a credibilidade. E então há os investidores institucionais. A princípio, bancos como o Morgan Stanley comemoram. Alguns saem com milhões em lucro. Mas o clima muda rapidamente. Os traders profissionais começam a devolver suas ações, temendo ações judiciais. Ninguém quer ser o pego segurando um lucro que os reguladores possam tirar. Nem todos devolvem seus ganhos. Traders desonestos como o BNF se recusam, pois veem o jogo pelo que ele é. Eles veem isso como um jogo de soma zero, onde você está negociando contra o mercado, não há outras pessoas ao seu lado, você está essencialmente competindo diretamente com o mercado. Agora, em um jogo de soma zero, há alguém que ganha e há alguém que perde e ele está se esforçando para ganhar cada negociação. À medida que o tempo passa e o governo não mostra a intenção de intervir, a Mitsuho Securities fica com apenas uma opção para parar o caos, um acordo forçado. Eles concordaram em recomprar as ações do trader desonesto pelo preço esperado na abertura da manhã. 975 mil ienes. É um número incrivelmente alto para uma ação que apenas um dia antes estava brevemente disponível por cerca de 572 mil ienes. Para a BNF é o final perfeito. Seu nome já começava a ecoar através de comunidades de negociação de nicho, mas agora ele é conhecido por um novo nome. O homem da J-Con, seu lucro total de 2 bilhões de ienes, um dos maiores lucros já feitos por um operador diário de quarto. Então, o incidente JCOM se tornou um momento definidor para o legado de BNF, porque ele demonstrou suas habilidades excepcionais de negociação, intuição aguçada do mercado e também a capacidade de aproveitar oportunidades raras, com confiança, o que finalmente o fez ser reconhecido como um dos traders mais lendários do Japão. Mas justo quando o BNF garante sua maior vitória, uma tempestade nunca antes vista se forma, prestes a chocar o Japão até o seu âmago. Desta vez, não é um erro de digitação, é um incidente tão dramático que a Bolsa de Valores de Tóquio interrompe as negociações de todas as ações listadas pela primeira vez em sua história. As ações japonesas são imparáveis, não se deixando abalar pela loucura que acabou de acontecer algumas semanas antes. Investidores e comerciantes japoneses ainda estão otimistas sobre as ações japonesas. A razão? Desdobramentos de ações. Por anos, o mercado tem se apaixonado por desdobramentos de ações, uma manobra corporativa técnica que não aumenta o valor real de uma empresa.
Ainda assim, os investidores tratam isso como um bilhete dourado. Em termos simples, um desdobramento de ações é como quebrar uma nota grande em menores. Imagine que você tem uma nota de $10 e alguém a troca por 2 notas de $5. Você ainda tem a mesma quantidade total, mas agora está dividida em mais partes. Para as empresas, isso significa dividir as ações existentes em partes menores e mais acessíveis, fazendo-as parecer mais baratas sem adicionar nenhum valor real. No Japão de 2005, quando uma empresa anuncia desdobramento de ações, o preço dispara, não porque a empresa vale mais, mas porque os comerciantes acreditam que valerá. Isso não é racional, mas a racionalidade não importa em uma bolha e ninguém surfa a onda de desdobramento de ações mais intensamente do que a LiveDoor. Originalmente fundada em 1996 como uma empresa de internet japonesa, a LiveDoor não é apenas a próxima queridinha da tecnologia. Ela se transformou em uma máquina financeira que explora o sistema perfeitamente. Ela divide ações agressivamente, alimentando um ciclo de hype, especulação e pura euforia. Todos estão ganhando dinheiro, até que não estejam mais. O escândalo aconteceu em janeiro de 2006. Promotores de Tóquio invadem a sede da LiveDoors. Com força total, uma batida de alto perfil na LiveDoor não é o que parece. Em vez disso, a empresa mentiu para todos. As acusações em questão são fraude, manipulação de mercado e lucros falsificados. Telas em todo o Japão piscam com notícias de última hora e o pânico se espalha a uma velocidade relâmpago. É como se a Nvidia fosse invadida hoje. Um castelo de cartas inteiro desmoronando em tempo real. As ações da LiveDoor estão em queda livre. Mas não são apenas eles, é um colapso total do mercado. É caos por todo lado, investidores despejam tudo, fugindo das chamas. Os negociantes não param para verificar se as empresas que estão despejando tinham algo a ver com a LiveDoor, isso não importa. Ordens de venda inundam o sistema, mas são muitas e muito rápidas. As ordens de venda sobrecarregam a bolsa e deixam a Bolsa de Valores de Tóquio sem escolha. Pela primeira vez em sua história, ela suspende as negociações. Um sistema financeiro projetado para lidar com bilhões de transações por segundo. Congela. Mas em meio ao pânico, um homem não congela. BNF assiste calmamente. Ele vê a reação exagerada pelo que é, medo irracional. Ações sólidas e fundamentalmente sólidas, intocadas por fraude, também estão sendo eliminadas apenas porque existem no mesmo mercado. Onde outros participantes do mercado veem desastre, ele vê um desconto único na vida. Enquanto ele observa os mercados todos os dias, até mesmo um escândalo pode ser uma ótima oportunidade para ele negociar. Ele compra até onde todos os outros não fazem isso? E ele é muito bom nisso e também é muito rápido. Enquanto outros se atropelam para as saídas, BNF avança. Ele se concentra em empresas com fundamentos sólidos, ações de primeira linha arrastadas apenas pelo pânico, visando os setores menos afetados pelo escândalo, mas mais atingidos pela venda. Ele usa sua estratégia contrária, compra fortemente posições subvalorizadas, adquirindo ações com grandes descontos, comprando de forma metódica e agressiva. 100 milhões de ienes no total, sua abordagem reflete suas estratégias passadas de mercado em baixa, comprando o medo e esperando que a racionalidade retorne. No momento, o mercado não se importa, mas logo se importará. Pelo menos é o que BNF quer acreditar. Semanas passam, a poeira começa a assentar, os preços se recuperam lentamente, o pânico se transforma em arrependimento, mas não para BNF. O oferta pública inicial foi cancelado pela Bolsa de Valores de Tóquio em março de 2006. Então, em 3 meses, quando o escândalo aconteceu até o cancelamento do oferta pública inicial apenas 3 meses, então ele fez tanto lucro. Ele sai metodicamente de suas posições e agora está mais rico do que nunca. Agora, BNF é mais do que apenas uma lenda nos círculos de negociação. As pessoas falam sobre ele e até a elite do Japão está ouvindo. Masayoshi Son, um bilionário da tecnologia japonesa que construiu um império, o SoftBank. Ele reconhece talento quando vê e agora ele vê em BNF, ele quer que ele se torne profissional, gerencie capital real e jogue no mais alto nível.
Ele quer que ele entre em um mundo onde não é apenas um comerciante, mas um titã financeiro. Para a maioria dos comerciantes, este seria o sonho, mas para a BNF, aceitar esta oferta seria um pesadelo. Ele nos disse que simplesmente não quer que outros controlem como ele negocia, pois tem seu próprio estilo único em termos de negociação. Mas para ele não é só sobre liberdade. Mas BNF, ele simplesmente não gosta de trabalhar em um ambiente de trabalho de alta pressão e estressante, sabe? Ele prefere uma vida muito mais privada e de baixo estresse e, francamente, com base em seu estilo de vida modesto, ele não precisa de muito capital ou de muito dinheiro para viver sua vida sem estresse. BNF só precisa do jogo, uma tela, uma cadeira, uma tigela de ramen e um mercado para dominar. Sem investidores, sem expectativas, sem ninguém assistindo exatamente do jeito que ele quer. Mas o jogo está prestes a mudar. Uma tempestade se forma no horizonte. A maior queda de mercado desde a Grande Depressão está prestes a acontecer. Para a BNF, o mestre dos mercados em baixa, isso é uma boa notícia, mas desta vez ele comete um erro crítico. A decisão de rejeitar a oferta de som logo o assombrará. BNF está prestes a perder mais dinheiro do que nunca e nada menos que seu legado está em jogo. E uma vez que ele confirmou a perda, ele disse que quebrou 2 monitores de PC ao esmagá-los com um controle remoto de televisão. Então ele estava realmente chateado com o que aconteceu. Em 2007, BNF está no auge de seu poder. Sim, nesse ponto ele começou com cerca de 13 mil dólares americanos. E ele conseguiu transformar isso em mais de 150 milhões de dólares. Ele aperfeiçoou o jogo, dominando o aplicativo e o fluxo dos mercados japoneses com precisão cirúrgica. Por anos, ele viveu de maneira frugal, obcecado em reinvestir cada iene nos mercados, mas agora ele finalmente se recompensa. Um apartamento de luxo de 400 milhões de ienes, um exagero sim, mas também uma jogada calculada. Nessa época, ele começou a investir em imóveis. Em 2008, ele comprou um prédio Chonchon, que fica no centro de Tóquio. E ele comprou um dos enormes prédios bem em frente à estação, a estação de Akihabara, com 9 bilhões de ienes. É uma diversificação lógica em imóveis, não uma indulgência imprudente. Mas até mesmo monges como BNF são apenas humanos. E humanos cometem erros. Até os maiores comerciantes podem falhar, e em breve BNF também o fará. Mas o erro não virá de gastos imprudentes. Virá de algo muito pior. Há temores de que a venda continue em Wall Street. Definitivamente é um momento muito difícil e não vai melhorar rapidamente. Estamos vendo este mercado se deteriorar. A bolsa de valores caiu 21%. O mundo está à beira do colapso. Wall Street construiu um castelo de cartas por anos. Crédito barato e especulação imprudente alimentaram uma ilusão de crescimento infinito. Hipotecas subprime são embaladas em títulos, depois embaralhadas pelo sistema, passadas como investimentos seguros. Os bancos fingem que não estão sentados em uma bomba relógio, mas em meados de 2008, a verdade é impossível de ignorar. O mercado imobiliário e os bancos estão em crise nos Estados Unidos. Os investidores estão paralisados pelo medo. E no centro de tudo isso, Lehman Brothers, um titã das finanças americanas, uma instituição renomada por suas divisões de negociação lendárias que sobreviveram a guerras, recessões e quedas de mercado, agora sufocando sob o peso de suas próprias apostas ruins. Suas ações já haviam caído 73% este ano. Para a maioria, este é o começo do fim. Mas BNF apenas observa de seu apartamento. Para ele, isso é JCOM tudo de novo. Uma queda de ações tão extrema que deve ser uma reação exagerada. Uma venda em pânico clássica. Exatamente o que ele prospera. Ele não hesita. 13 de setembro de 2008, BNF aposta alto. Ele investe 6 milhões e meio de dólares na Lehman Brothers, uma posição massiva em uma empresa que, em sua mente, é grande demais para falir. Sua maior negociação fora do Japão, mas 2 dias depois, o impensável acontece. Lehman Brothers não se recupera, não se reergue, não sobrevive. Em 15 de setembro de 2008, Lehman Brothers declara falência, provando que os mercados estavam certos.
As ações da Lehman são imediatamente retiradas da Bolsa de Valores de Nova York. Tecnicamente, BNF ainda poderia vender suas ações na Lehman. Mas com muitos investidores institucionais e fundos tendo mandatos contra a manutenção de empresas falidas, a liquidez seca, BNF não encontra compradores, mesmo com preços muito baixos. Ele ficou segurando as pontas. E assim, a posição da BNF é obliterada. 6,5 milhões de dólares foram embora. O maior erro da BNF foi quebrar sua própria regra de manter uma negociação perdedora por tempo demais. Ele costuma ser disciplinado em cortar perdas rapidamente quando uma negociação não é favorável. No entanto, com as ações da Lehman, ele hesitou um pouco e perdeu mais de 6 milhões de dólares. Foi a pior negociação de sua carreira. Confiar no mercado dos Estados Unidos da América como ele confiou no Japão foi seu fim. Acho que ele pensou que os Estados Unidos salvariam a empresa Lehman Brothers. Mas ele não contabilizou a podridão por baixo, a alavancagem oculta e a fraude descarada. Sua regra de ouro? Negocie apenas o que você conhece bem. Desta vez, ele havia quebrado essa regra. Agora, ele jura nunca mais negociar ações dos Estados Unidos da América. Mas isso é maior que os Estados Unidos da América. O mundo inteiro está em colapso. Uma tempestade perfeita está se formando e BNF enfrentará seu maior desafio até o momento. O momento que irá destruí-lo ou consolidar seu status lendário para sempre. Com Lehman fora, o pânico se espalha como fogo selvagem. A economia global se curva sob o peso do medo. O Japão é o próximo. Sua economia dependeu das exportações por anos. Mas com a queda na demanda ocidental, as grandes corporações japonesas estão em declínio. Fábricas reduzem a produção. As corporações reduzem as previsões de ganhos. E em 10 de outubro de 2008, o inevitável acontece. Todo o mercado de ações japonês desaba. O Nikkei 225 cai em queda livre e os investidores correm para sair. Mas BNF não pisca. Ele já viu isso antes. Ele conhece esse padrão. E este é o momento de se redimir após sua dolorosa perda com o Lehman. Ele mergulha de cabeça, comprando agressivamente no caos, sem saber o que o espera na manhã seguinte. E se ele estiver errado novamente, não será apenas mais uma perda, será o fim do BNF, como a lenda que conhecemos. Na manhã seguinte, BNF acorda para um mar de vermelho. O Nikkei segue em queda e as perdas do BNF continuam a crescer. Enquanto a maioria dos traders entraria em tilt, fazendo tentativas desesperadas para recuperar suas perdas, BNF permanece calmo. Ele encontra a disciplina para cortar suas perdas rapidamente, mas seu maior problema é que BNF sabe que sua estratégia de reversão à média, sua vida, está falhando com ele. Durante a crise financeira, os mercados continuaram caindo em todo o mundo sem praticamente nenhuma recuperação, quebrando essencialmente a estratégia ou padrão tradicional de reversão à média. Mas ele também sabe por que precisa mudar. Por anos, seu sistema de aumentar gradualmente o tamanho da posição com base nas variações da média móvel de 25 dias funcionou. Seus modelos previram com precisão as recuperações de ações caídas. Eles deveriam ter funcionado novamente, mas ao longo dos últimos anos, os mercados evoluíram e as recuperações em setores japoneses estavam acontecendo mais rápido. Ele percebe que sua abordagem não está mais funcionando, e a menos que ele a conserte rapidamente, ele está acabado. É isso, sua última chance de redenção. E ele não está hesitando. Ele disseca o setor Nikkei, empresa por empresa, recalculando seus alvos de desvio desde o início, mas o mercado não está esperando. Enquanto BNF afina suas entradas, redefine seus números e aprimora sua abordagem. Em 27 de outubro de 2008, o Nikkei despenca novamente. Titãs corporativos, nomes familiares e gigantes outrora intocáveis. Todos estão afundando. Os investidores de varejo estão em plena retirada e o grande dinheiro está despejando posições para a esquerda e direita. Ninguém quer comprar.
Mas é exatamente quando BNF vê seu momento, a oportunidade final para restaurar e consolidar seu legado, e então ele entra em uma farra de compras pela manhã. Mas o mercado continua caindo e as perdas de BNF crescem rapidamente. O peso de sua negociação fica mais pesado e até mesmo assistir anime, seu usual escape, não o alivia da pressão agora. Mas no meio de tudo isso, ele percebe algo. Sua verdadeira força não reside apenas em suas estratégias. Muitas de suas negociações vêm de sua experiência, intuição e também de sua personalidade. O tempo todo tinha sido sua capacidade de bloquear o ruído e permanecer focado. Sua disciplina, seu compromisso inabalável com seus próprios instintos de mercado, era isso que o diferenciava. E assim, BNF não hesitou. BNF construiu uma forte reserva de dinheiro, o que permitiu que ele evitasse grandes perdas naquele período de tempo. E ele ajustou sua estratégia um pouco, mas principalmente se concentrou em esperar o mercado se recuperar antes de voltar com a mesma estratégia que havia funcionado tão bem para ele. Em vez de recuar, ele redobra sua abordagem. Ele vai com tudo como nunca antes. Um a um, ele começa a comprar na carnificina, mergulhando nas ações mais castigadas do Nikkei. Blue chips, exportadoras, empresas de tecnologia, 90 empresas no total, 64 milhões e 800 mil dólares investidos em um único dia, uma aposta massiva que define a carreira. E se ele estiver errado, as consequências serão devastadoras. O Nikkei caiu mais até o almoço, mas após o intervalo na Bolsa de Tóquio, a maré está mudando. Primeiras ações iniciam recuperação. Nomes de grande capitalização ganham tração e uma reação em cadeia se inicia. BNF observa o Nikkei virando a seu favor. Em vez de sacar até o final do dia, BNF se mantém firme até o fechamento dos mercados. Na manhã seguinte, a alta ainda está em pleno vigor e o Nikkei se recupera fortemente, revertendo sua brutal queda. As ações disparam, eliminando as perdas, restaurando bilhões em valor de mercado. Agora é a hora. BNF começa a descarregar suas posições metodicamente e precisamente como uma máquina. Cada venda garante lucro e quando a poeira baixa, ele conseguiu 12 milhões de dólares de lucro, seu status de Greatest of All Time restaurado, o maior trader de mercado em baixa do Japão venceu novamente. Então, houve muito poucas entrevistas com BNF nos últimos anos, mas há alguma especulação de que BNF aumentou seu patrimônio líquido para mais de 1,5 bilhão de dólares. Embora ele tenha desaparecido do público desde sua última negociação lendária em 2008, ainda há muitos rumores sobre o que ele está fazendo hoje. Meu palpite é que ele continua negociando no mercado de ações ou terras, provavelmente não apenas no Japão, mas também no exterior. Ele olha para algumas oportunidades no exterior e ainda está comprando propriedades ou ativos. É especulado que ele se tornou um magnata do setor imobiliário, possuindo vários prédios em Tóquio e até mesmo sendo dono de uma equipe de beisebol. Independentemente de as especulações serem verdadeiras ou não, uma coisa é certa: o mistério só alimenta a lenda, um exemplo primordial da incansável busca para alcançar a grandeza. Ele é uma história de sucesso de um trader autodidata, sabe? Provando que você não precisa trabalhar para um fundo de hedge, você não precisa trabalhar para um banco e ainda pode ser incrivelmente bem-sucedido e ainda ser capaz de ganhar a mesma quantidade de dinheiro ou até mais em comparação com os grandes jogadores.